Estamos vivendo um momento de crise mundial e os grandes estudiosos nos dizem que esses são momentos valiosos, porque nos convidam a inúmeras reflexões sobre o mundo, sobre nossas relações e, sobretudo, sobre nós mesmos. E com isso, passamos a ter uma maior consciência sobre quem nós somos. Mas será que nós nos conhecemos? O projeto AME Piauí de hoje traz o psicólogo Gelson Luiz da AME Brasil para nos falar um pouco dessa busca de crescimento interior dentro da obra da benfeitora Joana de Ângeles. Quer saber mais? Acompanhe o que o nosso convidado tem a nos dizer. Alô, amigos, é uma alegria estar com vocês nessa proposta da AME Teresina, a AME Responde. E a ideia, neste momento, é podermos refletir um pouquinho sobre algumas questões que geralmente aparecem em relação à proposta da série psicológica da nossa querida Joana de Ângeles. E uma das questões que se apresenta é a diferença entre a proposta da psicologia analítica de Carl Gustav Jung e a proposta da benfeitora. Percebemos realmente que a benfeitora se utiliza de vários conceitos do Jung. A gente vê o conceito de arquétipo, de inconsciente coletivo, de sombra, de ânima e ânimos, né? A consciência coletiva com a persona. Então, a partir de triunfo pessoal, a gente vê que ela vai cada vez mais usando essa ferramenta e esses postulados deixados por Jung. Até porque, pelo que já sabemos, pela voz da nossa benfeitora, através do Divaldo, é que ela acompanhou o reencarne do Jung. E, possivelmente, ele tenha uma relação com a corrente, com a proposta espiritual, junto a ela, já que ele veio com esse compromisso de levantar um pouquinho o véu da realidade espiritual. Não sabemos se conseguiu inteiramente, né? Mas ele trouxe a proposta de uma psicologia que não está separada da sua dimensão espiritual e da importância da espiritualidade em nossas vidas. De forma que, além disso, ele entrou num campo muito vasto e rico da psique, formulando uma série de conceitos da qual a benfeitora se utiliza. Mas temos que fazer uma ressalva aí, porque mesmo que se ela se utilize de alguns conceitos junguianos, a perspectiva dela é a partir da ótica espírita. Então, o que a benfeitora vem nos trazer com a série psicológica é uma visão espiritual, uma visão espírita, que possa complementar e aprofundar a proposta da psicologia enquanto ciência, enquanto essa visão ainda muito identificada com os conceitos materialistas, né? Então, ela se utiliza de arquétipo, mas ela vai pensar o arquétipo a partir da perspectiva reencarnacionista, né? E ela vai pensar a Imago Dei, a questão, por exemplo, do luminoso em Joana de Ângeles, que é outro conceito do Jung. Ela vê isso como uma questão de plenitude e realização íntima dessa caminhada evolutiva. Então, de certa maneira, ela vai se utilizar dos conceitos do Jung, mas ela vai dar a sua própria perspectiva, sua ótica, seu entendimento, ampliando um pouco esses conceitos. Além disso, ela vai buscar a colaboração de outros autores também da ciência psicológica, né? Tanto que ela ficou muitos anos no plano espiritual, estudando, conversando, aprofundando essa matéria da psicologia para poder formular a sua série psicológica. E a gente vê a contribuição de vários outros autores, da qual a benfeitora cita, como Viktor Frankl, o próprio Freud, a psicologia transpessoal e assim por diante. Então ela não está, de uma maneira constrangida, limitada à perspectiva junguiana, nem
do ponto de vista conceitual, usando conceitos e contribuições de outros autores, nem do ponto de vista da literalização desses conceitos, porque ela vai realmente ampliar isso de maneira muito mais profunda e alargada do ponto de vista dessa visão espiritualista e espírita, né? Então, aí ela vai realmente seguir a proposta kardeciana, né? Onde ele propunha o jornal, a Revista Espírita como um jornal de psicologia. Então, de uma maneira, olhar para o homem, olhar para essa psicologia é olhar para a alma. Isso Jung já traz também de uma certa maneira. E ela vai assumir esse compromisso para trazer uma linguagem mais atual, né? Numa proposta, então, a partir dessa visão psicológica, daquilo que a doutrina coloca como a busca da reforma íntima, né? Do trabalho conosco mesmo, nessa proposta maravilhosa da benfeitora de trazer um projeto de autodescoberta, de autocrescimento, de autorrealização, sendo que esse projeto todo se faz, de certa maneira, uma atualização numa linguagem, né, mais moderna da proposta do Cristo. Na verdade, nada foge ao Evangelho de Jesus. Ela apenas está trazendo elementos para compreender melhor aquilo que já está lá no Evangelho, né? Porque tudo se resume, acima de tudo, na proposta do Cristo, né? Então, a doutrina espírita, com todos os seus elementos, com essa perspectiva reencarnacionista, do espírito imortal, tudo isso Joana vai relatar, vai colocar a questão do self, que é outro conceito que Jung traz, que ela faz essa diferença, o self como a essência nossa, como o ser imortal, a nossa essência espiritual, né? E como a Imago Dei também. Então, esse self se autodescobrindo, digamos assim, criando condições para poder emergir, né, a partir dessa consciência menor que é o ego, e ela vai dando, então, elementos bastante interessantes, não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático, né, de poder entender, de buscar recursos na nossa vida, tanto interna como recursos externos, que possam ajudar nesse processo de autodescobrimento, né? Inclusive, uma das outras questões que aparece muito é como fazer essa caminhada, né? Como iniciar isso, né? E a benfeitura, ela realmente é incansável nessa proposta de transformação interna, da proposta de a gente poder assumir nossa responsabilidade, nossa maturidade psicológica, sair da infância espiritual para uma nova consciência, buscando novos valores, rompendo com padrões antigos, atávicos, de culpa, de mitos que criamos ligados à consciência coletiva ou que trazemos de outras vidas, para um novo renascer interno, psicológico, né? Um renascer espiritual. E uma das propostas que ela fala muito em relação a isso é no ser consciente, né? Que toda obra ela vai estar colocando elementos nesse sentido, mas no ser consciente e na introdução ali, onde ela vai prefaciar a obra, ela vai trazer alguns elementos essenciais dessa busca, né? Eu estou aqui com um livro, Ser Consciente, e eu vou dar uma lida para vocês terem uma ideia da profundidade e a riqueza da proposta da benfeitora. Então ela diz: o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial de sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Então aí já é uma dica valiosa para nossas vidas de como fazer essa jornada interior. E aí tem dois elementos fundamentais que ela traz como contribuições a gente refletir. Um é o se aceitar, né? O suportar nós mesmos, a poder realmente ter essa maturidade de nos acolher e poder não fugir da nossa realidade.
até porque isso é impossível, né? O Jung já dizia, é impossível fugir de nós mesmos. Então, aquilo que nos pertence, aquilo que faz parte da nossa realidade, aonde a gente for, vai estar presente em nossa vida. Então a gente não adianta negar essa realidade, não adianta esconder isso de nós, não adianta dissociar realidades internas, mas sim o convite da benfeitora do enfrentamento, do diálogo, do compromisso de reconhecer nós mesmos. E esse compromisso começa por uma aceitação. Essa aceitação ela é muito presente na obra da Joana de Ângeles, de superar a culpa, o medo, uma atitude amorosa conosco mesmo. Porque isso ainda parece tão básico, né, na nossa vida, tão óbvio, mas o fato de ser óbvio não quer dizer que seja fácil, né, meus irmãos? Então, Joana, ela vai realmente propor esse exercício de auto-amor, que começa pela aceitação de nós mesmos. Talvez a gente até acredite que Deus nos ame. Talvez até a gente possa acreditar que a vida nos ame, que as pessoas nos amem, né? Porque essa questão do amor é uma questão muito complexa e difícil. Mas talvez a gente não acredite que possa merecer esse amor. Então, de uma certa maneira, por questões de culpa, seja culpas ligadas ao nosso passado espiritual, seja por processos educacionais na infância, seja por processos que levam a baixa autoestima, a gente desconfia do afeto, desconfia do amor. E muitas vezes a gente age conosco mesmo de uma maneira a desprezar, a nos abandonar, a nos desqualificar, a agir de maneira a não reconhecer o nosso valor e não nos comprometer com essa vida maravilhosa e com as possibilidades criativas que dão dentro de cada um de nós. Então, essa necessidade de aceitar, e aceitar não é se acomodar, aceitar não é compactuar com nossa sombra, com o nosso erro, aceitar é reconhecer amorosamente quem nós somos e nos responsabilizar. Porque a culpa é outro elemento que ela coloca, o quanto ela é nefasta, né, para nós. E a culpa acaba sendo uma defesa à nossa angústia de enfrentar essa consciência que talvez a gente não consiga se sentir amado pela vida. Então é melhor achar que a gente deve alguma coisa para o mundo para não ser amado. Ou também a culpa é uma resposta infantil, justamente para a gente não se responsabilizar. Porque a responsabilidade existe compromisso. E se fica numa culpa patológica, né, lambendo as feridas, botando sal na nossa dor, como um fervor interno de devoção ao nosso passado equivocado, numa forma de autopunição, a gente paralisa nosso processo espiritual. E aí não há crescimento. E a gente não se responsabiliza com aquilo que é mais importante na vida, que é a nossa evolução. A vida é dinâmica, tudo se move no universo. E a lei de evolução, a lei do amor, então, nos impele ao impulso de realizar a nós mesmos e de buscar essa comunhão com Deus, o Pai. Então, toda a culpa, ela tende a nos paralisar e impedir esse processo. E a gente fica então numa dimensão infantil, num processo emocional fechado em nós mesmos e não assumimos a responsabilidade pelos nossos equívocos, nossos erros. Puxa, estamos aprendendo. Aceitar que não temos ainda uma consciência plena da realidade, que vamos nos equivocar. Mas, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o importante, e se conhece o verdadeiro espírita, pelo esforço que ele faz para superar suas más inclinações. Então a Joana está propondo exatamente isso, né? E ela propõe, então, a partir dessa postura íntima, interna, da aceitação conosco mesmo. Sem essa aceitação, não há como haver uma dinâmica proveitosa, no sentido de poder realmente estabelecer diálogos, consciência e movimentos de reflexão enquanto caminhos possíveis para o nosso crescimento espiritual. E o segundo elemento que ela coloca nessa frase é que o ser consciente deve partir de um ponto inicial da sua realidade psicológica. E isso realmente é uma proposta que a gente vê
em várias escolas da psicologia, na psicologia arquetípica, que diz: comece da onde você está. E isso é muito importante, porque a gente fica ou olhando para trás, e esse olhar para trás muitas vezes é uma forma de ficar na mágoa, no ressentimento, como a mulher de Ló que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Então a gente fica no saudosismo da nossa infância, ou no lamento do que nos aconteceu, perdendo tempo e energia. Não que não seja importante entender a nossa história, mas uma coisa é entender e compreender o nosso percurso. Outra coisa é ficar neuroticamente preso, circulando, que nem um cachorro atrás do próprio rabo, preso em núcleos emocionais do passado, sem se libertar dele, sem aproveitar a experiência. E outro problema também fica no futuro. Ah, se eu tivesse dinheiro. Ah, se eu tivesse saúde. Ah, quando eu me aposentar. Ah, e quando eu desencarnar. E assim vai. A gente fica numa perspectiva ou muito idealizada, ou esperando elementos necessários para aquilo que a gente acha que é conveniente para a nossa caminhada, para o nosso crescimento. E aí a gente não faz nada. Então, essa frase, comece da onde você está, e essa proposta da Joana, a partir do ponto inicial, como ela coloca aqui, da sua realidade psicológica, ela é fundamental também. Quando a gente está perdido, por exemplo, numa cidade grande que a gente não conhece, e queremos voltar para o hotel ou para algum local necessário que a gente possa chegar, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? É se situar. É poder se perceber onde eu estou. Quais são minhas referências? Para onde eu quero ir nesse momento? O que eu tenho para conseguir isso? O que eu tenho aqui para me situar nesse momento difícil, onde eu não sei ainda o caminho, para poder, de uma maneira, começar a construir um projeto para deixar de estar perdido e entrar no rumo certo da minha trajetória. Então, esse se situar no tempo e no espaço, quando a gente está perdido num lugar que a gente não conhece, é válido como imagem, metaforicamente, também dos espaços internos, né? E dos lugares e das referências que fazem parte da nossa vida, para a gente poder começar a lidar com essa realidade. Então, vamos começar de onde a gente está, né? Olhando para nossas emoções, reconhecendo como a gente reage frente à situação da vida, quais são os temas psicológicos, emocionais que se apresentam na nossa vida, né? A gente tem temas emocionais, a gente tem um pano de fundo, tem um temperamento e um padrão emocional que está na base da nossa realidade psicológica, né? Então, poder compreender isso, né? Nossas fantasias, nossas inclinações, aí a gente vê o teor do nosso pensamento, porque muitas vezes a gente conscientemente quer aprender, às vezes a gente quer realmente crescer, isso é valoroso, isso é sincero da nossa parte, né? Mas tem partes nossas que não querem crescer, que são infantis, que têm medo, que são orgulhosas, porque a dinâmica interna se faz por um conjunto de subpersonalidades, ligada às nossas experiências do passado, reencarnatórias. E elas são vivas dentro da gente. Tem uma parte minha que já evoluiu, que já amadureceu, que já se humanizou, e tem partes minhas ainda que estão muito arcaicas, primárias. E eu tenho que aprender como consciência, né, esse ego que está a serviço do self, da essência divina e a essência espiritual que eu sou, poder articular uma mediação entre esses vários aspectos da nossa natureza, né? E aí é importante, então, a gente poder começar a perceber, né, e se situar onde a gente está, quais são os fatores, porque aquilo que é do nosso passado, naturalmente, vai estar presente em nossa vida, como tendência, como fantasia, como emoções que estão ali represadas. Então, o passado se atualiza no aqui e no agora. Então, o nosso presente é a grande oportunidade de crescimento, porque o presente vai limpando, transformando esse passado que está aqui, né, num novo arranjo, como desafios, questões que se apresentam,
E também cria possibilidades para o futuro depois, né? Então, tudo aquilo que eu vivencio nesse momento da minha vida, me ocupo verdadeiramente, né? De maneira plena, e plena quer dizer inteira, verdadeira, não é perfeita, porque perfeição não é de uma hora para outra, né? A gente começa, então, nessa caminhada, né, de assumir plenamente a nós mesmos. A gente vai começar, então, a perceber, né? Então, a ideia da Joana é a gente poder refletir e não apenas reagir. O aspecto reativo é um aspecto da nossa ancestralidade animal, instintiva. Nós somos espíritos que trazemos cultura, ou seja, né? Não só instinto, mas vida espiritual. Arte, beleza, cultura, conhecimento, através da nossa inteligência. Então, reflexionar, refletir, perceber é fundamental para o nosso conhecimento. E completando aqui essa proposta da Joana, mais embaixo aqui, que eu acho bem interessante, né, no parágrafo seguinte, ela diz: somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise. Ou seja, esse compromisso de compreensão, de reflexão, de se autoanalisar. Disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga, nem se justifica. Não se acusa, nem se culpa. Apenas descobre-se. Então, eu acho essa passagem maravilhosa, linda. Tu vê, nós estamos em 2 parágrafos do Ser Consciente, né? E nesses 2 parágrafos a gente tem um universo rico que Joana nos apresenta, né? Então, cada momento de leitura da série psicológica, né, nos incentiva a um conhecimento, a uma descoberta, né, a um elemento que nos ajuda a aprimorar a nós mesmos e encontrar esses caminhos maravilhosos. E ela propõe, então, nesse movimento que ela nos oferece, essa condição, né, de ter a lucidez, né, de nossa parte, de poder se autoanalisar, de poder se reconhecer, sem máscara, ou seja, seremos verdadeiros conosco mesmo, e isso é aceitação, né? A gente tem que se aceitar para se reconhecer, né? E assim como Cristo morreu na cruz suspenso, né, entre 2 ladrões, a gente tem que estar suspenso na nossa cruz psicológica, suspenso entre os opostos que vivem dentro de nós, suportando com coragem moral, ética, e ao mesmo tempo com amor. São os 2 caminhos da proposta de Joana, né? A proposta da moral, da ética, dessa consciência que reconhece os valores de alma, e o caminho do amor, de romper com a culpa, do auto-amor, da psicologia da gratidão, entre outras coisas que ela também apresenta na sua série psicológica. E aí, né, ela coloca assim: não se justificar, não se desculpar, não adianta se justificar. Porque a realidade é a realidade, meus irmãos. Ela está ali, presente em nossa vida. Então, justificar é uma defesa que, em vez de nos ajudar, nos compromete. Porque ali na esquina a gente vai ter que se deparar com aquela realidade. Então, não se justifica, não se desculpa, mas também não se culpa, não se julga, né? Não, porque o julgamento sempre é muitas vezes limitado. Quem julga é a nossa consciência egóica, presa em padrões da consciência coletiva, nos atavismos do passado, nas tradições religiosas antigas, tradições que a gente viveu, que estão impregnadas na nossa alma, e muitas vezes são elementos de preconceito conosco mesmo. Então, o julgamento tende a limitar, a ser uma atitude reducionista para conosco mesmo. Então, um olhar aberto. Então, Joana propõe: apenas descobre-se. Olha que maravilhoso. Né? Vamos estar abertos a poder nos reconhecer. Vamos estar atentos, o cuidado, né? O respeito de respeitar. Um olhar pela segunda vez, um olhar cuidadoso com os olhos do coração. Então, essa atitude respeitosa, cuidadosa conosco mesmo, nessa proposta de não empurrar sujeira
para baixo do tapete, mas também não ficar se culpando. E nessa busca sincera, né, amorosa, de olhar para nós mesmos. E não querer entender tudo de uma primeira vez. A gente quer entender tudo, compreender, a gente lê. Não, vamos perceber. Vamos nos relacionar. Vamos refletir. Vamos estar aberto a poder compreender esses elementos que estão ali. Porque cada fantasia, cada padrão de comportamento tem ali um drama. E tem muitas vezes uma busca. E às vezes essa busca é muito verdadeira e honesta e importante, mas ela está equivocada na sua forma de ser conduzida. E aí por trás dessa busca tem um anseio espiritual, tem um sentimento que tem que ser reconhecido. Então tem um mundo maravilhoso, né, como diz a proposta do Cristo, né, que o reino de Deus está dentro de nós. Mas quão difícil é conquistar esse reino interior. Ainda não somos donos do nosso próprio reino. Nem conhecemos que reino é esse. Então, se a gente quer descobrir e encontrar Deus, a gente tem que encontrar primeiro esse reino interior de cada um de nós. Fica essa proposta para nós, de a gente poder cada vez mais buscar esse compromisso que a doutrina espírita nos oferece, na sua proposta maravilhosa de transformação, né, pessoal, da humanidade, através do nosso compromisso, né, e poder ter, né, a bênção dos recursos que Joana nos oferece através da sua série psicológica. Vamos assumindo a nossa realidade. Assumir, como eu falei, não é compactuar, não é se identificar com nossas partes, né, porque elas também estão em transformação, mas sim com esse olhar do self, esse olhar mais alargado, de quem sabe que nós somos um espírito, um ser imortal, poder, a partir dessa perspectiva do self, se relacionar, né, e o ego mediando, né, a serviço do self, esses aspectos que habitam a nossa natureza, na busca, então, desse caminho evolutivo que nos espera, cedo ou tarde, até chegar à nossa plenitude, realização e perfeição espiritual. Um grande abraço a todos e que a luz divina do nosso Mestre Jesus nos inspire cada vez mais nessa caminhada evolutiva.